Seja bem-vindo a este momento de oração, lugar santo onde juntos erguemos nossos corações e nossas vozes ao Pai Eterno. Aqui não é território comum, aqui é campo de batalha espiritual, aqui é lugar de vitória, de livramento e de restauração. Abra seu espírito, feche os olhos, respire fé, pois os céus se abrirão para nós. Levantarei um brado contra toda bruxaria, feitiçaria, toda a articulação das trevas e espírito mulambo que ousa tentar tocar o meu lar. Permaneça comigo até o fim, porque a glória do Senhor vai descer como fogo neste ambiente agora. O inimigo será derrotado, e o nome do Senhor será exaltado acima de tudo. Ó Deus eterno, Deus vivo, Deus fiel, neste momento solene, eu me coloco diante da tua presença com reverência e poder. Senhor dos exércitos, Deus de nossos pais, Deus que liberta, eu levanto a minha voz para clamar por proteção total e cobertura espiritual sobre a minha casa. Que os portais dos céus se abram agora em meu favor, e que os teus anjos guerreiros com espadas flamejantes cercem esta morada com fogo do alto. Toda brecha espiritual, toda abertura, toda entrada será agora fechada, selada e consagrada pelo precioso sangue de Jesus. Ó Deus Altíssimo, esta casa é altar consagrado ao Senhor. Esta residência é terreno santificado. Nenhuma magia, nenhum encanto, nenhum despacho demoníaco terá poder aqui. Toda obra feita em lugares profanos, toda vela acesa em encruzilhadas, cada nome pronunciado em rituais de trevas, cada boneco perfurado com intenções malignas, cada oferenda feita aos pés de árvores profanas, cada garrafa enterrada com o meu nome, cada carta escrita com propósito de destruição eu queimo agora com o fogo santo do Espírito de Deus. Senhor, entra nesta causa, faz justiça nesta batalha. Espírito Santo habita aqui, sela cada cômodo com a tua glória. Nenhuma presença contrária à tua santidade ficará neste lugar. Eu declaro que aqui não há abrigo para espírito mulambo, nem para encosto, nem para espírito zombeteiro, nem para pobreza, prostituição ou confusão. Em nome do Senhor Jesus, invoco o poder da tua palavra e declaro: nenhuma entidade caída terá repouso dentro destas paredes. Toda energia densa, toda influência oculta, todo espírito enviado para sugar, dividir, corromper, dominar ou destruir, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Espírito mulambo, você não tem lugar nesta casa. Você que vem disfarçado de amigo, de familiar. Você que tenta se infiltrar por sonhos perturbadores, por objetos aparentemente inocentes, por vozes que sussurram, por sombras que se movem, por odores estranhos e por sinais no escuro. Seja desmascarado agora. Seja queimado, seja expulso. Eu lanço fogo contra você. Fogo nos corredores, fogo nos quartos, fogo nas paredes, fogo no teto e fogo em todo o perímetro. Espírito mulambo, você não é convidado, você é intruso, e intruso aqui não permanece. Em nome de Jesus, vá embora. Senhor dos exércitos, envia teus arcanjos com armaduras resplandecentes. Arcanjo Miguel, guerreiro celestial, leva a tua espada e luta por mim. Desfaz toda a estrutura espiritual montada para vigiar, perseguir, vigiar e atacar esta casa. Que toda sentinela do inferno, todo espírito espião, todo demônio espreitando na sombra, seja cegado agora, em nome de Jesus. Nenhum demônio terá acesso ao meu íntimo, nenhum espírito terá legalidade sobre o meu lar. Eu declaro: esta casa é luz, esta casa é presença de Deus. Aqui há adoração, aqui há jejum, aqui há palavra, aqui há guerra espiritual. E toda guerra travada neste lar será vencida, porque o Senhor é Deus das batalhas. Todo objeto de bruxaria escondido, enterrado, colocado, costurado ou oferecido com nomes falsos, seja agora revelado. Espírito Santo, sopre agora e mostre o que está oculto. Tira o véu, ilumina os cantos escuros, desmascara o oculto. Que toda obra feita para destruir casamentos, gerar discórdia, provocar doenças, atrair pobreza, instalar conflitos ou induzir ao desespero seja desfeita agora, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro: o encantamento está quebrado, o feitiço perdeu sua força,
e a palavra dos feiticeiros não pode resistir ao poder do Deus Todo-Poderoso. Senhor, consagra cada parede pelo teu sangue. Consagra o piso, o teto, os móveis, os utensílios, eletrodomésticos, armários e aparelhos eletrônicos. Que nada aqui seja brecha, que nenhum objeto seja porta de acesso, que toda música profana seja rejeitada, que todos os costumes e hábitos que abriram portas sejam cortados pela raiz. Pai, ensina-nos a manter a casa em ordem espiritual, que cada pessoa que habita aqui esteja sob a tua cobertura divina, que cada um esteja blindado com a armadura de Deus, que haja oração nos lábios, fé no coração, santidade nas atitudes e temor santo no espírito. Espírito mulambo, ouça com clareza. Você não tem poder aqui. Você que se alimenta de confusão, de sujeira espiritual, de rotina desordenada, de pecados escondidos e portas abertas, perdeu. Porque agora esta casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Esta casa está guardada pelo leão da tribo de Judá, protegida por anjos com lanças de fogo. Agora este lugar é glória. Eu declaro que o véu foi rasgado e esta casa foi selada com unção que despedaça o jugo do inimigo. Toda a influência de espíritos malignos que se apresentam como sofrimento, tristeza ou miséria, bata em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, repreende a língua invejosa, a palavra maldizente, o decreto do caluniador, a maldição de falsos profetas. Que todos os planos arquitetados para destruir este lar sejam frustrados agora. Que toda imagem, ritual ou invocação feita para amarrar a paz, paralisar projetos ou trazer conflitos, seja despedaçada. Que toda presença estranha na madrugada, todo vulto aparente, toda manifestação noturna seja expulsa, queimada e quebrada. Eu ordeno em autoridade espiritual que nenhum espírito mulambo permanecerá aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Esta casa tem dono, e esse dono é Jesus Cristo. Declaro com toda a autoridade espiritual que Jesus é Senhor desta residência, e nenhum outro nome será adorado aqui. Nenhuma entidade será invocada aqui. Nenhum altar de trevas será levantado aqui. Esta casa é território santo, ambiente consagrado, muralha contra o inferno, abrigo de bênção e não de maldição. Esta casa será casa de profecia, de fé, de vida e de paz. Senhor, eu clamo por justiça contra toda bruxaria, contra cada espírito mulambo enviado, contra cada ritual maligno feito com nomes falsificados ou propósitos de destruição. Que venha fogo do céu, que venha a espada do alto, que toda corrente espiritual de mal seja quebrada, que todo laço seja cortado, que todo encantamento seja anulado, e que a tua mão poderosa paire sobre este lar de dia e de noite. Que nenhum mal tenha êxito, que nenhuma seta encontre alvo, que nenhuma maldição se cumpra, porque esta casa está nas mãos de Deus. E eu continuo em oração com fé inabalável e espírito guerreiro. Eu não recuo, eu não me calo, eu não me omito. Em nome de Jesus Cristo, eu permaneço na brecha com a espada do Espírito em punho, joelhos dobrados e olhos fixos no autor e consumador da fé. Eu não temo feitiçaria, não me curvo diante de ameaças espirituais, não aceito opressões noturnas nem pressões da madrugada. Toda opressão feita por espíritos mulambos, toda tentação alimentada por trevas, todo tormento noturno seja desfeito agora pelo sangue de Jesus. Senhor, que cada parede desta casa seja um muro de fogo, que cada telha seja guardada por anjos vigilantes, que cada canto onde houve tentativa de esconder segredo, seja agora exposto à luz da glória divina. Nenhum espírito imundo resistirá ao fogo do Espírito Santo. Todo espírito que age por contratos antigos, por maldições hereditárias ou pactos familiares, eu declaro: o ciclo foi quebrado, o contrato foi rasgado, a legalidade foi removida e a autoridade de Jesus Cristo se manifestou. Esta casa está limpa, livre e coberta pela presença divina. Espírito Santo de Deus, enche este lar com teu bálsamo, que o óleo da unção escorra pelas paredes, que a brisa suave dos céus percorra cada espaço, que o som do céu ecoe dentro deste lugar, e que a palavra seja espada cortante contra todas as vozes das trevas. Nenhum som de choro por tormento será ouvido aqui. Nenhuma noite será marcada por medo.
Toda presença que chega com sandálias sujas, vestes esfarrapadas e odor de morte, eu expulso agora em nome de Jesus. Você que vem trazendo prostituição, rebeldia, divisão familiar, brigas entre pais e filhos, confusão entre irmãos, adultério disfarçado, ódio sem motivo, você está derrotado, está desmascarado. Você não tem poder contra esta casa. Eu ordeno, sai e nunca mais volte. Senhor, eu clamo pelo poder que há no sangue de Jesus. O sangue que foi derramado no Gólgota, o sangue que fala mais alto que qualquer acusação, o sangue que purifica, que liberta, que protege, que sela. Cobre agora, Senhor, cada porta desta casa. Cobre as janelas, cobre os portões, cobre as entradas, cobre os quartos, cobre os utensílios, cobre cada vida que pisa neste chão. Que não haja espaço para invasões espirituais. Que toda tentativa oculta de invasão seja agora frustrada. Todo espírito mulambo que ronda, que espia, que tenta sondar, que tenta observar, seja cercado por fogo. Que perca os sentidos, que perca a direção, que perca a força. Caia por terra agora, porque o Senhor é escudo ao redor, torre forte, fortaleza inexpugnável. Eu declaro agora nos céus e na terra: esta casa é fortaleza do Altíssimo. Esta casa é lugar de vida. Este lar é um ninho de paz. É ambiente de crescimento espiritual. Os filhos que aqui habitam terão visões dos céus. Os adultos que aqui clamam receberão revelações do trono. Todos que aqui entrarem com o coração limpo serão tocados pela presença de Deus. Mas os que entrarem com más intenções, com objetos consagrados, com palavras contaminadas, com olhos invejosos, não permanecerão. A presença de Deus há de expor, de revelar, de agir. Todo espírito mulambo que tenta se esconder em visitas humanas, que tenta se infiltrar por alianças contaminadas, será arrancado com raiz. Senhor, destrói todo o altar das trevas que foi erguido com o nome desta casa, toda fotografia usada em feitiçaria, todo endereço escrito em papel de encantamento, toda vela acesa para destruir minha paz, seja apagada agora pelo sopro do Espírito Santo. Queima, Senhor, com teu fogo. Queima cada despacho feito em encruzilhada, em matas, em praias, em beira de rio, em cemitérios, em quintais, em frente à casa. Queima todo o pó de cemitério, farofa, sangue de animal, bonecos, panos, fitas, garrafas. Queima toda a magia que tentava enterrar esta casa em dívidas, em desgraças, em medo, em miséria. Espírito mulambo, ouve com clareza. Você foi invocado por alguém para destruir este lar, mas agora está expulso pelo nome de Jesus Cristo. Você não se esconderá nos armários. Você não se manifestará por cheiros. Você não aparecerá nos sonhos. Você não tocará nos filhos. Você não controlará pensamentos. Você não terá voz. Você foi desmascarado e está sendo lançado fora. Em nome de Jesus, seja acorrentado, silenciado, derrotado, banido e lançado nas regiões secas. Senhor, fortalece os muros desta casa. Fortalece a vida de oração dos moradores. Fortalece o altar familiar. Fortalece os jejuns. Fortalece os louvores. Fortalece o zelo pela palavra. Fortalece a vigilância espiritual. Que nenhum morador aqui durma sem proteção na alma. Que ninguém aqui ande com mente aberta ao inimigo. Que todos estejam guardados. Dá discernimento espiritual. Dá olhos espirituais. Dá ouvidos sensíveis à tua voz. Que cada membro desta casa seja soldado ativo. Que todos entendam a seriedade da guerra espiritual. Que cada quarto se torne ponto de intercessão. Que cada porta seja ungida. Que cada canto seja consagrado. E eu declaro mais uma vez com autoridade: esta casa pertence ao Deus Altíssimo. Esta casa está lavada no sangue do Cordeiro. Esta casa está cercada por fogo. Esta casa está firme sobre a rocha. Esta casa é invisível aos olhos do inimigo. Esta casa é silêncio para o caos das trevas. Esta casa é som de glória para o céu. Esta casa é farol para os anjos. Esta casa é sombra para os cansados, mas é espada para os demônios. É terremoto para os encantadores. É trovão contra a feitiçaria. Porque onde Deus habita, o mal não prevalece. E eu oro com fé.
Não oro com dúvida nem medo. Oro com ousadia, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou o templo do Espírito, sou servo do Altíssimo, e esta casa é a extensão do meu altar. E altar limpo atrai fogo do céu. Que venha fogo, que desça fogo, que consuma o que é impuro, que queime as raízes do mal, que feche todas as portas que foram abertas pela ignorância. Que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Senhor dos exércitos, Deus de guerra, Deus invencível, eu me levanto agora como guerreiro espiritual, revestido com armadura celestial, coberto com sangue redentor e declaro: esta casa é território sagrado. Este lar está blindado contra rituais malignos, contra encantamentos, contra magia negra. Nenhum culto demoníaco prevalecerá sobre esta casa. Nenhuma força das trevas resistirá. Tudo que foi lançado está agora quebrado. Toda manipulação astral, todo laço oculto, todo pacto secreto está sendo despedaçado agora. Espírito mulambo, você que ronda as ruas, que vive à espreita de brechas, que se alimenta da miséria familiar, está proibido de agir aqui. Eu declaro, em nome de Jesus você está paralisado. Todas as forças que tentam trazer peso, frieza espiritual, contendas ou desânimo, estão agora sendo removidas. Arcanjo Miguel, com tua espada flamejante, entra nesta casa. Remove todo o espírito que se esconde sob a aparência de tristeza. Corta todo o manto de opressão. Arranca as máscaras. Desfaz os disfarces. Espírito Santo, toma tua morada aqui. Que teu som, tua paz, teu perfume, tua brisa envolvam cada espaço. Que tua presença seja constante. Declaro agora com autoridade: todo espírito mulambo que age na mente, que traz pensamentos de fracasso, vozes de suicídio, ecos de medo, será silenciado agora. Seja lançado no abismo. Espírito Santo, toma o lugar. Traz leveza onde havia peso. Traz unidade onde havia divisão. Traz paz onde havia inquietação. E que os moradores desta casa desfrutem de noites de descanso, sonhos proféticos, visitas angelicais e direcionamento do alto. Oro contra toda praga lançada em segredo, toda maldição dita em sussurros, toda palavra proferida com desejo oculto de destruição. Tudo está cancelado agora, pois não prosperará encantamento contra os filhos de Deus. Nenhum mal se aproximará desta tenda. Nenhum decreto do inferno encontrará morada. Pai, purifica o ar espiritual desta casa. Que o ar que aqui circula seja impregnado com tua glória. Que o ambiente seja cheio de adoração. Que os louvores encham os corredores. Que os anjos celebrem com a santidade deste lugar. A voz do inimigo será calada. Os lamentos das trevas cessarão. O rugido do leão de Judá prevalecerá. Eu dou ordem espiritual. Que toda corrente de maldição seja quebrada. Toda presença maligna escondida, alimentada por pecados, por feridas, por contendas não resolvidas, seja expulsa com poder. Senhor, guarda esta casa de engano, guarda das distrações, guarda das armadilhas, aumenta o discernimento, levanta sentinelas espirituais aqui, que cada morador compreenda o poder de manter o ambiente limpo espiritualmente, que nenhuma aliança com trevas passe despercebida, que nenhuma amizade contaminada tenha espaço. Corta tudo que é brecha, em nome de Jesus. Que este lar se torne sinal visível do teu reino entre os homens. Que a glória do Senhor faça morada permanente aqui. Que os visitantes sintam o impacto da tua presença assim que pisarem neste chão. Que até os vizinhos percebam a diferença espiritual neste ambiente. Que os que planejavam o mal sejam confundidos. E que os que vivem nas trevas sejam tocados pela luz que sai desta casa. Pai amado, eu oro agora por restauração completa. Restaura as emoções feridas, restaura os vínculos rompidos, restaura a comunicação entre os casais, restaura os sonhos que foram abandonados, restaura as finanças que foram drenadas, restaura o altar que foi negligenciado, restaura a saúde física e mental de cada morador, restaura a comunhão com o teu espírito. Nenhum espírito mulambo, nenhuma força de feitiçaria, nenhuma praga hereditária terá poder de impedir o mover da tua mão.
Eu profetizo em nome de Jesus que esta casa viverá um novo tempo. Tempo de milagres, tempo de reconciliação, tempo de avanço, tempo de crescimento. Este lar prosperará, esta família florescerá. Tudo o que foi roubado será restituído com dupla honra. Eu rejeito a opressão. Eu recuso a estagnação espiritual. Eu me levanto com santa indignação contra todo espírito que tenta se instalar aqui por direito ilegal. Em nome de Jesus, invoco o selo de autoridade divina sobre este endereço. Nenhum espírito errante encontrará repouso. Nenhum espírito mulambo terá solo fértil. Nenhum altar profano será alimentado. Todo acesso que foi dado por ignorância está sendo fechado agora. Toda raiz de bruxaria está secando. Todo portal espiritual das trevas está sendo lacrado. Toda herança espiritual maldita está sendo quebrada. Deus dos exércitos, neste momento, levanto as mãos espirituais com autoridade profética e declaro: esta casa é do Senhor. Todos os cômodos estão sob o governo do Altíssimo. Os objetos, os documentos, as palavras faladas aqui, tudo está consagrado a ti. Esta casa não será ponto de descanso de espíritos imundos. Esta casa não será visitada por demônios. Esta casa é templo da glória. O único nome que reina aqui é o nome de Jesus Cristo. A escritura espiritual desta residência tem um único proprietário, o Deus de Israel. Pai, com ousadia eu clamo. Quebra agora todo o encantamento ainda ativo. Toda oração contrária feita com meus dados, com minha imagem, com minha assinatura, com objetos pessoais, toda maldição lançada em rituais, seja revertida agora. Que toda oração maldita, toda reza demoníaca, toda invocação feita nas sombras, seja sem efeito, que todo dardo seja devolvido, que toda seta seja frustrada, que todo laço seja desfeito. Eu desativo toda transferência espiritual feita através de contatos, alianças, relacionamentos. Eu quebro o poder das oferendas feitas com bebidas, velas, sangue, cinzas, terra, bonecos e encantamentos falados. Nenhuma dessas obras prevalecerá diante da glória do Deus vivo. Espírito mulambo, tu que tens agido nas sombras para adoecer, dividir, perturbar, sabotar, tu que te alimentas da tristeza e do cansaço espiritual, ouve agora, está decretada a tua retirada. Tu foste descoberto, tu foste denunciado, tu foste derrotado. Pelo sangue de Jesus eu ordeno, sai desta casa, solta os pensamentos, solta as emoções, solta as portas da prosperidade, solta os corpos adoecidos. Você não tem poder legal aqui. Toda base espiritual de acesso foi quebrada. Toda fortaleza construída nos segredos foi derrubada. Toda legalidade foi anulada. Espírito Santo, sopra sobre esta casa. Sopra com teu vento suave. Enche com tua unção. Inunda com teu perfume. Transforma o ambiente. Que onde havia grito, haja cântico. Que onde havia discórdia, haja entendimento. Que onde havia escuridão, haja luz. Que esta casa seja marcada por louvor de manhã à noite. Que os moradores sejam atraídos à tua presença. Que haja desejo por santidade. Que haja reverência ao teu nome. Que a casa se torne um altar vivo, um farol nas trevas, um abrigo para os cansados, mas um campo de batalha contra os demônios. Que os anjos do Senhor assumam seus postos. Anjos com espadas flamejantes se posicionem nos muros. Anjos de guarda, fiquem sobre cada cama. Anjos ministradores, tragam refrigério aos que se sentem fracos. Anjos guerreiros, patrulhem esta casa dia e noite. Nenhuma seta passará, nenhum espírito oculto terá liberdade. Nenhuma visita contaminada trará sujeira espiritual. Todas as entradas serão blindadas com fogo. Todos os caminhos do inimigo serão confusos. Todo encosto se perderá no meio da jornada. Espírito Santo, cancela agora toda maldição geracional, toda aliança ancestral com trevas, todo pacto de sangue feito por antepassados, toda palavra liberada contra esta geração está quebrada. Eu declaro em voz alta, o ciclo de destruição termina aqui. Esta casa não repetirá o padrão de ruína dos pais. Esta família não será mais refém da herança maldita. Começa agora uma nova estação, um novo decreto.
decreto de proteção, decreto de santidade, decreto de saúde, decreto de vitória, decreto de sabedoria, decreto de discernimento, decreto de vida abundante. Em nome de Jesus eu declaro que esta casa não será mais lugar de tormento, mas de descanso. Não será mais refém da opressão, mas livre no espírito. Não será território de medo, mas fortaleza de fé. Selo esta oração com fogo. Selo este lar com o sangue. Selo os moradores com a unção. Selo os sonhos com esperança. Selo os projetos com direção divina. Que a palavra de Deus esteja viva em cada ambiente. Que o nome de Jesus seja exaltado todos os dias. Que a cruz esteja levantada espiritualmente sobre esta casa. Pai amado, eu encerro esta oração com um grito profético. Esta casa está limpa. Esta casa está selada. Esta casa está protegida. Esta casa está guardada. Esta casa está escondida nas tuas mãos. Pai Santo, agora eu coloco diante de ti toda a batalha financeira enfrentada pelos moradores desta casa. Eu rejeito, em nome de Jesus Cristo, toda a maldição que foi lançada para secar fontes de provisão. Eu anulo toda a palavra que foi liberada com intenção de bloquear portas, amarrar negócios, frustrar contratos e paralisar projetos. Todo espírito mulambo que atua nas áreas financeiras, que ronda casas para gerar falência, dívidas, escassez, que sabota orçamentos, que traz desperdícios, que destrói oportunidades e rouba sementes, eu te ordeno, sai agora desta casa. Toda a ação invisível que age para devorar salário, para criar buracos financeiros, para impedir o avanço, seja repreendida com fogo. Senhor, eu peço que o teu fogo santo consuma agora toda oferenda feita para travar a vida financeira deste lar. Queima cada pó, cada encantamento feito para trazer miséria, cada ritual que envolveu moeda, contrato, nome escrito em papéis, objetos enterrados com intenção de ruína econômica. Queima tudo, meu Deus, com tua justiça poderosa. Deus provedor, Deus fiel, Deus de Abraão, que supriu com abundância no deserto, visita agora o celeiro desta casa. Que toda fonte que estava seca comece a jorrar. Que todo projeto que estava engavetado seja ativado. Que toda semente que foi plantada com fé comece a frutificar. Que todo bloqueio espiritual que impedia promoções, reconhecimento, crescimento e portas abertas seja quebrado. Eu oro agora contra o espírito do devorador, o espírito de miséria, o espírito de escassez. Eu declaro que nenhuma maldição lançada contra o nome dos moradores terá poder para impedir o mover de Deus nas finanças. Toda a ação das trevas que tenta gerar vergonha, humilhação, dívidas intermináveis, ligações de cobrança, extravios de recursos e atrasos, está agora desfeita pelo sangue do Cordeiro. Pai, libera anjos despenseiros sobre este lar. Envia socorro de onde não se espera. Abre portas onde não havia muros. Cria caminhos onde havia impossibilidades. Que esta casa transborde com tua provisão. Que contas sejam pagas. Que dívidas sejam quitadas. Que contratos se alinhem. Que os empreendimentos prosperem. Tudo que estava travado por ataques espirituais começa agora a se destravar. Eu declaro que todo espírito que manipulava o coração com medo de dar, medo de dizimar, medo de ofertar, está sendo vencido. Esta casa será liberal. Esta casa será fiel. Esta casa será generosa. Esta casa será provada pela multiplicação. Eu profetizo que o devorador será repreendido, que a colheita virá com abundância, que não haverá mais escassez nem vergonha financeira. Senhor, cobre os cartões de crédito com teu sangue, cobre as contas bancárias, cobre os empreendimentos, cobre os contratos assinados, cobre os negócios familiares, cobre os empregos e as fontes alternativas de renda, cobre até mesmo os sonhos de empreender. Que tudo esteja debaixo da tua cobertura, que nenhuma brecha seja usada pelo inimigo para saquear o fruto do trabalho dos teus filhos. Eu declaro que as portas do céu estão abertas, que janelas de provisão se escancaram, que novas ideias, conexões divinas, parcerias abençoadas, investimentos corretos, clientes certos e contratos inesperados virão. Eu profetizo crescimento, eu profetizo avanço, eu profetizo transbordo,
Esta casa não mendigará o pão. Esta casa não será dominada pela escassez. Espírito Santo, revela-se a maldição hereditária ligada às finanças. Revela-se houve pactos antigos feitos com dinheiro amaldiçoado. Revela-se a dívidas espirituais escondidas. Revela-se objetos dentro desta casa foram consagrados ao Deus Mamon. E uma vez revelado, Pai, que tudo seja quebrado, que tudo seja destruído, que tudo seja renunciado em nome de Jesus. Todo vínculo com dinheiro sujo, com acordos injustos, com corrupção do passado, com negócios contaminados, com alianças erradas, com ganhos ilícitos, está sendo quebrado agora. Esta casa não viverá da sorte, nem do engano, nem da exploração. Esta casa viverá da provisão sobrenatural que vem do Senhor. Esta casa terá um testemunho de virada financeira para impactar outras famílias. Senhor, agora eu me levanto em intercessão pela saúde dos moradores desta casa. Clamo espiritual contra todo espírito de enfermidade, todo peso oculto, toda doença sem diagnóstico, toda dor que aparece e desaparece, toda crise que médicos não explicam, todo sintoma recorrente, todo mal invisível que tenta se enraizar no corpo ou na mente. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: espírito de enfermidade, o teu ciclo acabou. Eu rejeito toda contaminação enviada por meio de rituais, palavras amaldiçoadas, objetos consagrados, pactos antigos, maldições familiares, desejos de morte ou inveja lançada sobre esta família. Que toda seta de enfermidade, toda praga falada, toda palavra de enfermidade hereditária seja cancelada agora. Nenhuma sentença contrária prosperará. Nenhum diagnóstico feito pelas trevas se cumprirá, porque quem tem a palavra final é o Deus Todo-Poderoso. Pai, envia agora teu fogo consumidor e purificador. Queime, Senhor, toda raiz de doenças que age em silêncio. Queime toda maldição hereditária que tenta se manifestar com enfermidades crônicas. Queime toda enfermidade emocional que afeta o corpo. Queime toda dor que tenta se esconder atrás de remédios. Queime, Senhor, até mesmo a semente da doença. Queime todo vírus, toda bactéria, todo câncer, toda célula rebelde, toda inflamação oculta. Eu clamo pela tua unção que cura. Espírito Santo, passeia por esta casa agora. Toca os ossos, as articulações, os pulmões, o coração, os rins, o fígado, a pele, o estômago, a coluna. Limpa o sangue, purifica o sistema imunológico, restaura os hormônios, traz equilíbrio ao corpo. Que cada órgão volte a funcionar em perfeita ordem. Que cada sistema do corpo seja alinhado ao original criado por ti. Senhor, eu oro pela saúde mental e emocional também. Eu repreendo agora todo espírito de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, confusão mental, desânimo sem causa, peso emocional, vazio existencial, cansaço extremo, pensamentos de morte, vozes na mente, insônia, estresse, surtos emocionais e doenças psicossomáticas. Tudo isso é paralisado agora pelo nome de Jesus. Eu declaro que a mente dos moradores será limpa, iluminada, fortalecida e protegida. Que haja paz nos pensamentos, leveza nas emoções, equilíbrio nos sentimentos. Que todo trauma antigo seja curado. Que toda ferida profunda seja sarada. Que toda marca do passado seja apagada. Espírito Santo, sopra tua brisa curadora agora. Que venha sobre este lar um tempo de saúde plena. Nenhum espírito mulambo terá autoridade para adoecer esta família. Todo espírito que suga força vital, que enfraquece o corpo, que esgota a energia, que se alimenta de cansaço, que causa desânimo constante, eu ordeno: saia agora. Você está ilegal. Você perdeu o direito. Esta casa é templo do Espírito Santo. E templo não é morada de enfermidade. Jesus, tu levaste sobre ti todas as nossas dores e enfermidades. Pelo teu sangue, a cura. Por tuas pisaduras, fomos sarados. Por isso, eu declaro sobre este lar saúde física, saúde mental, saúde emocional. Que os corpos sejam revigorados, que as mentes sejam despertas, que as almas sejam livres, que o ambiente desta casa seja terapêutico, leve, cheio de vida. Senhor, que os moradores durmam bem, que acordem renovados, que se sintam fortalecidos.
Que a alegria do Senhor seja a força diária. Que cada alimento seja purificado. Que cada medicamento seja potencializado pela Tua graça. Que cada tratamento seja acompanhado pela Tua mão. Que até o ar desta casa esteja cheio da Tua presença curadora. Que nenhum laço de enfermidade permaneça. Que nenhuma agenda de doença avance. Que nenhuma palavra de morte encontre eco. Eu profetizo longevidade. Profetizo vigor. Profetizo imunidade espiritual e física. Profetizo descanso no corpo e na alma. Profetizo sono restaurador. Profetizo que este lar será um ambiente de cura para quem entra. E agora, Pai, eu oro pelas famílias e pelos relacionamentos dentro desta casa. Eu clamo pela restauração conjugal. Repreendo toda frieza emocional, todo adultério emocional ou físico, toda falta de diálogo, toda influência maligna que gera distanciamento, irritação, indiferença ou traição. Eu declaro que todo plano do inimigo para destruir este casamento está sendo anulado. Todo laço de separação, todo espírito que sussurra divisão, toda lembrança de mágoa que é usada como brecha, todo sentimento que foi congelado, toda desconfiança cultivada, tudo isso está agora sendo arrancado em nome de Jesus. Espírito mulambo que atua no emocional dos cônjuges, que semeia brigas sem causa, que provoca discussões intensas, que alimenta feridas antigas, que traz pessoas do passado para gerar comparação e culpa, eu te ordeno, vai embora agora. Esta aliança foi firmada diante do Senhor. Este lar foi construído sob a rocha. Nenhum vento do inferno derrubará esta união. Eu profetizo que os laços serão fortalecidos, que o respeito será restaurado, que o amor será reavivado, que o carinho voltará a florescer, que os gestos simples serão resgatados, que o diálogo será saudável, que os dois se lembrarão do propósito original. E eu oro também pelos filhos deste lar. Declaro que nenhuma força espiritual terá acesso à mente ou ao coração deles. Repreendo todo espírito de rebeldia, desobediência, frieza espiritual, envolvimento com amizades perigosas, vícios escondidos, pensamentos destrutivos, crises emocionais, opressões na escola, ataques noturnos, doenças inexplicáveis. Todo espírito mulambo que tenta influenciar os filhos através de jogos, músicas, vídeos, redes sociais, objetos, conversas ou ambientes corrompidos, está agora sendo derrotado. Eu declaro, os filhos desta casa terão temor ao Senhor, terão sensibilidade espiritual, terão sonhos santos, terão visão profética, terão amor à verdade, serão obedientes, serão cheios do Espírito Santo. Pai, cobre as escolas com teu sangue, protege as amizades, guarda as decisões, cerca-os com anjos, que eles cresçam em estatura, sabedoria e graça, que eles vejam nos pais um exemplo de fé, que esta casa seja um lugar onde os filhos queiram permanecer, onde se sintam seguros, onde possam crescer emocionalmente equilibrados e espiritualmente firmes. E eu profetizo, nenhuma criança desta casa será roubada para o mundo. Nenhum adolescente será seduzido pelas trevas. Nenhum jovem será entregue aos vícios. Esta geração será separada para o Senhor. Esta geração será marcada pelo poder de Deus. E o nome de Jesus será glorificado por meio da vida deles. Senhor, eu clamo pelos corações feridos, pelas emoções machucadas, pelas almas sobrecarregadas que habitam este lar. Clamo diante do teu trono por libertação emocional, por cura profunda, por restauração da alma, por renovo interior. Eu sei que o inimigo tenta invadir a mente e o coração com lembranças dolorosas, com rejeições antigas, com acusações constantes, com traumas não resolvidos e culpas que paralisam. Mas eu declaro agora que o tempo da prisão emocional acabou. Espírito Santo, entra agora nas memórias, entra nas recordações, nas lembranças que ainda doem, nos episódios que foram enterrados, mas nunca curados. Toca onde ninguém pode tocar. Visita as feridas abertas que nunca foram verbalizadas. Visita os gritos silenciosos, os choros escondidos, os sorrisos forçados. Toca onde há rejeição de infância, onde houve abandono, onde houve abuso, onde houve traição. Traz cura, traz restauração, traz libertação total. Eu repreendo agora todo espírito mulambo que se alimenta de sofrimento emocional,
que se aloja em traumas, que manipula sentimentos, que planta mágoas, que estimula a autopiedade, que fortalece ciclos de tristeza profunda, que impede o perdão verdadeiro. Eu declaro que todo o cativeiro da alma está sendo quebrado. Toda a amarração emocional está sendo cortada. Todo o peso que sufoca a mente e o peito está sendo arrancado. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, vem com teu óleo e unge as emoções cansadas. Vem com teu bálsamo e acalma os corações acelerados. Vem com tua paz e silencia a agitação da alma. Vem com teu consolo e acolhe os que sofrem calados. Que toda crise de identidade, toda insegurança, toda sensação de rejeição, todo complexo de inferioridade, todo sentimento de não pertencimento, de não ser amado, seja removido agora pela raiz. Eu profetizo libertação emocional nesta casa. Profetizo maturidade emocional. Profetizo equilíbrio nas reações. Profetizo que a dor emocional não ditará mais o tom dos dias. Profetizo que os moradores desta casa não serão escravos dos seus sentimentos, mas serão governados pela paz de Deus. Que as emoções passem a cooperar com o Espírito. Que as decisões não sejam mais tomadas por impulso, medo ou raiva, mas por sabedoria, fé e amor. Pai, eu clamo contra os ciclos repetitivos de dor emocional, contra as recaídas constantes, contra os gatilhos que fazem sangrar o que já deveria estar cicatrizado. Eu oro por aqueles que sorriem por fora, mas estão chorando por dentro. Oro por aqueles que se escondem, que fingem que está tudo bem, que vivem com máscaras emocionais por medo de se ferir novamente. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Consola agora como só Tu sabes consolar. Que cada lágrima guardada em silêncio seja enxugada com Teu toque. Que cada dor engolida por anos seja agora exposta à Tua luz para ser curada. Eu declaro que os gritos da alma não serão mais ignorados. Que a tristeza profunda que adoece o corpo e a mente está sendo vencida. Eu dou ordem para que todo espírito de angústia seja lançado fora. Todo espírito de opressão emocional, que aperta o peito, que tira o ânimo, que gera isolamento, que suga a esperança, seja expulso em nome de Jesus. Senhor, derrama agora um novo ânimo. Traz de volta a alegria do espírito. Restaura o prazer de viver. Renova os sentimentos saudáveis. Transforma os corações endurecidos. Que o perdão flua livremente. Que as feridas emocionais cicatrizem com honra. Que as palavras que machucaram sejam apagadas. Que os vínculos tóxicos sejam rompidos. Que os laços emocionais com o passado sejam dissolvidos. Que nenhuma alma desta casa fique presa a relacionamentos que só ferem, só sugam, só destroem. Que toda dependência emocional seja quebrada. Que o vazio interior seja preenchido pelo Espírito Santo. Que a carência que leva a decisões erradas seja vencida pelo amor de Cristo. Eu declaro que os moradores desta casa não buscarão mais consolo em prazeres temporários, em distrações mundanas, em vícios disfarçados. Buscarão em Ti, Senhor, a fonte inesgotável de paz, amor, equilíbrio e identidade. Senhor, revela se há acordos feitos em momentos de dor, se há votos emocionais inconscientes que ainda controlam decisões, se há alianças formadas na alma que mantêm os sentimentos presos ao passado, e se houver, Pai, que sejam desfeitos agora, que toda prisão emocional seja quebrada, que toda culpa seja anulada, que toda vergonha seja apagada, que todo sentimento de indignidade seja arrancado pela Tua verdade. Eu profetizo liberdade emocional. Profetizo cura nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, entre amigos. Que as conversas sejam curadas, que os gestos sejam restaurados, que a linguagem do amor seja redescoberta, que a frieza se transforme em carinho, que a distância emocional se transforme em conexão espiritual. E acima de tudo eu profetizo reconciliação com a própria alma. Que cada morador desta casa volte a se amar em Cristo, que se perdoe, que se valorize, que se veja como Deus vê, que compreenda o seu valor, sua beleza interior, seu propósito, e que caminhe com identidade curada, com emoções estáveis, com um coração guardado pela paz que excede todo o entendimento. Pai Santo,
Eu clamo por libertação total de todo tipo de vício que tenta dominar os moradores desta casa. Clamo por intervenção divina contra toda prisão que mantém mentes acorrentadas, vontades aprisionadas, hábitos destrutivos alimentados em silêncio. Eu me levanto como guerreiro nesta batalha, e em nome de Jesus Cristo declaro: chega de escravidão, chega de ciclos viciosos, chega de recaídas repetidas. Esta casa é território de liberdade, não de aprisionamento. Espírito Santo, entra agora nos lugares secretos do coração. Visita os porões da alma onde o inimigo plantou hábitos de autodestruição. Visita os quartos escuros da mente onde as desculpas foram fortalecidas. Visita as brechas que abriram portas para dependências, que toda ligação espiritual com o vício, toda raiz emocional que sustenta o ciclo de compulsão, todo pacto inconsciente com hábitos impuros, seja agora desfeito. Repreendo agora, com autoridade profética, todo espírito de vício. Vício em pornografia, vício em masturbação, vício em bebidas alcoólicas, vício em cigarros, em drogas ilícitas, em remédios tomados sem controle, vício em jogos, em apostas, em celular, em redes sociais, vício em comida, em séries, em prazer momentâneo, vício em pessoas, em relacionamentos tóxicos. Todo laço com esses vícios está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Espírito mulambo, tu que te escondes por trás dos vícios, tu que manipulas vontades, que vicia o corpo, que aprisiona a alma, que cala o espírito, tu estás sendo arrancado. Todo o prazer demoníaco associado ao vício está sendo desativado. Toda dependência que enfraquece a fé, que esgota a mente, que adoece o corpo e que suja o espírito, está sendo vencida agora. Pai, revela a raiz. Revela o motivo profundo. Mostra se o vício começou em um momento de dor, de solidão, de abuso, de abandono. Mostra se foi herança familiar. Mostra se foi transferido espiritualmente. E uma vez revelado, que tudo seja tratado pelo teu espírito. Que a ferida seja curada. Que a dor seja transformada em força. Que a vergonha seja substituída por dignidade. Eu declaro agora, profeticamente, que as algemas caem, que os grilhões se rompem, que os ciclos de recaída são interrompidos, que o desejo pelo vício seca, que o impulso é vencido, que o hábito se torna repugnante, que a alma se levanta, que a mente seja renovada, que o espírito vença o corpo, que a carne seja submetida ao domínio do Espírito Santo. Eu oro também contra o espírito de acusação que vem logo após o erro, que traz peso, condenação, desânimo. Esse espírito está derrotado, porque aqui há arrependimento verdadeiro. E onde há arrependimento, há perdão. Onde há perdão, há restauração. E onde há restauração, o inimigo perde o controle. Senhor, fortalece o espírito dos teus filhos. Que cada morador desta casa receba força interior para resistir ao mal. Que as vontades sejam santificadas. Que os pensamentos sejam purificados. Que os olhos sejam guardados. Que os ouvidos sejam protegidos. Que as mãos não toquem mais no que contamina. Que os pés não caminhem mais para o lugar da queda. Que o corpo seja templo vivo, separado e santo para ti. E se o vício estiver escondido, disfarçado de hábito normal, disfarçado de prazer passageiro, de lazer inocente, de costume familiar, então, Espírito Santo, expõe, traz à luz, remove a máscara, revela o que o inimigo tem usado para manter as correntes atadas. Nenhum vício permanecerá escondido, nenhum vício resistirá ao fogo da santidade. Eu declaro que esta casa será um ambiente de libertação, um território onde o Espírito Santo reina e não o pecado, onde o domínio próprio será restaurado, onde os moradores não serão mais guiados por impulsos, mas pela tua palavra. Eu profetizo: quem antes vivia escravizado, agora andará em liberdade. Quem antes caía toda semana, agora permanecerá firme. Quem antes se escondia, agora testemunhará publicamente a libertação. Senhor, sela esta libertação com teu espírito. Fecha as brechas, remove as tentações, afasta as influências, transforma os ambientes, renova os hábitos, limpa os celulares, purifica as telas, muda as preferências.
quebra os acessos que levam ao pecado. E se houver objetos, músicas, contatos, conteúdos ou plataformas que são pontes para o vício, revela e remove. E eu profetizo: esta casa será exemplo de pureza. Será conhecida como lugar de renúncia verdadeira. Será ambiente de santidade. Será terra onde os vícios morrem e a presença de Deus floresce. Os moradores serão cheios do Espírito Santo. Terão prazer nas coisas de Deus. Terão sede pela santidade. E caminharão dia após dia na graça que fortalece, na palavra que liberta e no Espírito que transforma. Senhor, eu coloco sob tua guarda todos os moradores desta casa, todas as portas, todas as janelas, cada parede, cada cômodo, cada centímetro deste lugar. Que a tua presença seja um escudo, que a tua glória seja um muro intransponível, que nenhuma seta das trevas encontre espaço, que nenhuma força oculta se levante sem ser derrubada imediatamente pela tua justiça. Coloco sobre este lar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Que cada membro desta casa esteja vestido com a armadura de Efésios 6. Que haja vigilância nos olhos, pureza nos ouvidos, firmeza no coração, santidade nas ações e temor em cada decisão. Nenhum espírito enganador se esconderá aqui. Nenhuma voz estranha será ouvida. Nenhum vulto terá liberdade. Senhor, levanta sentinelas espirituais nesta casa. Desperta a sensibilidade espiritual dos moradores. Que eles percebam sinais. Que eles discernam movimentos. Que eles identifiquem ataques antes que se manifestem. Que nenhum mal chegue de surpresa. Que nenhuma emboscada prospere, que os sonhos sejam limpos, que o sono seja guardado, que as madrugadas sejam cobertas por anjos. Declaro que toda madrugada será marcada por paz e presença divina. Nenhuma opressão noturna terá poder, nenhuma visita espiritual indesejada terá liberdade, nenhum pesadelo carregado de tormento terá acesso. Eu cerco esta casa com fogo, cerco com adoração, cerco com oração contínua. Que haja um altar espiritual firme, permanente, ativo. Que esta casa seja conhecida nos céus como abrigo de intercessores. Que os anjos conheçam este endereço. Que os céus reconheçam esta morada como lugar de fé. E que o inferno tema este território. Que os demônios sejam confundidos, desorientados, expulsos ao tentar se aproximar. Que todo espírito espião seja cegado. Que toda seta seja quebrada no ar, Pai. Sela os móveis, os eletrônicos, os utensílios, os documentos, os armários, os aparelhos, os dispositivos de internet, os canais de comunicação. Que nenhuma brecha seja deixada. Que nenhuma música profana, nenhum vídeo contaminado, nenhum jogo imoral, nenhuma conversa venenosa seja tolerada. Que a atmosfera espiritual se mantenha pura. Que os ouvidos estejam atentos à tua voz. E se alguém entrar neste lar com carga espiritual negativa, com inveja oculta, com palavras amaldiçoadas, com intenções escondidas, que essa presença não tenha repouso. Que a tua glória se manifeste tão fortemente que exponha o oculto, revele o escondido, traga desconforto ao mal. Que nenhum encosto se disfarce em visita. Que nenhuma oferenda seja colocada sem ser desfeita. Eu oro pela rua, pelo portão, pela calçada. Que o território ao redor da casa também seja blindado. Que nenhum espírito de rua tenha poder. Que nenhuma maldição lançada no ambiente externo se infiltre. Que todo som de encantamento, todo tambor, toda reza, toda palavra de bruxaria proferida nas madrugadas contra esta casa caia por terra antes de atravessar os limites deste território. E agora eu declaro em fé: esta casa está cercada por anjos. Esta casa está selada pelo sangue. Esta casa está escondida nas asas do Altíssimo. Esta casa está invisível para os olhos do inimigo. E eu profetizo que o altar familiar será constante, que a oração nunca cessará, que a vigilância será diária, que o Espírito Santo terá liberdade plena, que a presença de Deus permaneça dia e noite, que os anjos se revezem em turnos, que nenhuma falha seja encontrada, que nenhum espírito volte, que nenhuma legalidade seja restaurada, que a proteção seja irreversível, porque esta casa não é apenas um endereço,
Esta casa é um altar, e onde há altar limpo, há fogo. Onde há fogo, há glória. E onde há glória, o mal não resiste. Eu selo esta oração com fé. Eu selo esta casa com a palavra. Eu selo cada morador com a unção. E profetizo: o inimigo não tocará. O espírito mulambo não pisará. Os feitiços não se cumprir. As maldições não terão eco. E a paz reinará, porque esta casa pertence ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se esta oração falou com você, fortaleceu sua fé ou abençoou sua casa, se inscreva agora no canal Voz do Espírito. Ative as notificações para continuar recebendo orações poderosas como esta. Compartilhe com alguém que precisa de libertação e declare nos comentários: esta casa é do Senhor Jesus. Juntos somos um exército. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te envolva e que a glória dele permaneça sobre ti.